A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã. Que bênção para nós. Nós podemos estar avançando na leitura da palavra de Deus e não uma simples leitura, mas uma meditação, um exercício de colocar os nossos ouvidos espirituais à disposição do Senhor, enquanto Ele nos relata, nos fala, através dos escritos dos seus servos que Ele tem preservado, separado e conservado para que chegue até nós nos nossos dias. Nós vamos vendo a história da sua glória, do seu poder, do seu projeto e de como Ele trabalha, de como Ele age em todo o tempo, a sua maneira doce de agir, misericordiosa de agir, para que nós possamos ter acesso a Ele e a presença dEle e o plano de nos trazer para junto de si, que se culmina na obra de Jesus Cristo. Mas nós vamos vendo como que esse plano foi sendo desenvolvido, desenrolado pelo Senhor. Nos primeiro e segundo livro das Crônicas, nós vamos ver uma narrativa escrita para um povo que retorna do cativeiro. 70 anos aconteceram ali, Judá em Babilônia, e agora, conforme a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, muito especialmente, quando chegarmos nos livros proféticos e lermos como foi o ministério do profeta Jeremias, nós vamos ver que o Senhor houvera dito ao povo que por 70 anos estariam no cativeiro. Então, aquele período dos reis de Israel foi findo, o povo foi para o cativeiro, 70 anos depois retorna e há esta preocupação do cronista de restaurar a memória a um povo que retorna do cativeiro. É tempo de reconstruir, é tempo de voltar, retomar, é tempo de reaver as promessas, as propriedades, tudo aquilo que o Senhor restitui ao seu povo. Então, esse cronista, alguns pesquisadores concordam que foi Esdras, mas alguém, um escriba, escreveu. Não temos com exatidão poder afirmar quem foi, mas esse cronista pesquisa documentos antigos, menciona várias fontes e faz aqui, pela inspiração do Espírito de Deus, uma reivindicação histórico-teológica da fidelidade de Deus para com Abraão, para com Isaac, para com Jacó, dentro da promessa, dentro da aliança. Foi o que o Senhor disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, não só a nação de Israel, mas a todas as nações, que culmina com o ministério do próprio Jesus, o próprio Deus que encarna-se, se veste da nossa humanidade e paga o preço que nós não temos condição de pagar, para que vivamos diante desse Deus que é santo, e que para que vivamos diante dele é necessário que sejamos santos, como ele disse ali nos livros da lei. Mas necessário era esse sacrifício definitivo de Jesus, e todos esses acontecimentos, todos esses séculos de história, não só de Israel, mas de todas as nações e de toda a humanidade, vai nos contando o quanto nós somos dependentes desta salvação. Então, estes livros apontam para esta constante decisão de Deus na sua fidelidade de cumprir esse seu projeto com a casa de Davi,
Davi, filho de Judá, na linhagem de Judá, e Jesus nasceria dessa linhagem de reis, porque o Senhor criou o mundo para que fosse governado pelo homem. Foi isso que ele disse a Adão. E agora a forma de governo que se instalava no meio do povo de Deus, do povo constituído por Deus, era a monarquia. Mas nesses dias em que voltaram do exílio, não havia mais autonomia, não havia mais rei que se assentasse no trono, mas a linhagem de Davi seguia. Então era importante recobrar, trazer à memória as raízes profundas, mesmo que um povo tenha voltado do exílio. Nesse retorno do exílio, o povo precisava dessa reafirmação. A unidade nacional, a unidade espiritual do povo era importante para a reconstrução daquela nação que ficou 70 anos fora. Templo destruído, cidade destruída, muros de Jerusalém destruído, e agora vem e nesse retorno reconstruir todas as coisas numa terra devastada, numa terra abandonada, e no retorno, conforme a voz do Senhor pela ordem de Ciro, volta a reconstrução. Então, nessa leitura, nesse registro, nesse documento que o cronista escreve, ele traz as genealogias para que todo aquele que estava voltando lembrasse a fidelidade de Deus, como era a unificação do povo de Deus, é algo do projeto de Deus desde sempre, mesmo que eles estivessem voltando agora para uma terra totalmente devastada. Então nós vamos ver essas genealogias para que o povo retornasse às suas raízes, lembrasse da promessa do Senhor, que estava tudo de pé, e Davi representando aquele homem que é padrão de vida para o povo de Deus e que deveria viver no seu reino, né? Davi, exemplo de devoção a Deus, respeito a Deus, à lei, ao templo, ao verdadeiro culto e ao povo também, e à justiça do reino, né? Então, é de grande importância ao fato que Jesus Cristo é um descendente de Davi, é da linhagem de Davi. Então, nós vemos que em todo tempo o plano vai apontando para Jesus, vai apontando de como o Senhor vai desenrolando o seu plano. Este povo que volta, ele precisa ter, e esse livro vai trazer tema forte, o culto, os sacerdotes são centrais ali no templo, Davi organizando para que o culto seja o centro da adoração ao Deus de Israel. Seguindo-se a história que se fecha nesse tempo de retorno, o próximo momento vai ser a chegada do Messias. 400, 500 anos depois, e Jesus chega dizendo: é chegado o reino de Deus. Né? Então, Jesus ali vai passar a ser o centro e vai dizer que a verdadeira adoração, ela não depende mais do templo, mas os adoradores adorarão em espírito e em verdade. E esses sacerdotes que foram levantados por Davi e que o cronista recobra a memória daqueles que estão voltando do cativeiro, falando da importância do sacerdote. Hoje, depois do sacrifício de Jesus, cada servo de Deus se constitui num sacerdote. Então, uma interpretação daquela mesma história, só que num outro momento, para um povo que está retornando da correção do Senhor. Então, testifica. Todos esses escritos testificam da maneira dócil de Deus agir por trás da nossa saga humana, da nossa história humana. É uma questão de retornar às raízes
da nossa fé. É uma história em continuidade. Então, que nós possamos ler este livro, lembrar desse contexto, por que essa história está sendo tornada a ser repetida, é porque passados os 70 anos de cativeiro, são 70 anos, é muito tempo longe do templo, longe do culto, longe do sacerdote, longe da ministração. Então, agora, retornando para que haja uma reconstrução, o cronista, inspirado pelo Senhor, faz esses escritos para que a memória seja recobrada e as promessas sejam trazidas à tona para que o povo continue, agora corrigido, voltar à presença do Senhor. Deus nos abençoe nesta leitura, queridos, em nome de Jesus.